Tudo certinho? Bom Cadê dia, meu Ilan. povo? Bom dia, Felipe. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo tranquilo. Bom dia, que massa. Como é que foi o final de semana? Como é que tá a força? Mais um mês. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Caio. Tudo bem, galera? Bom, olha só. Hoje, tá? Hoje a gente vai começar a estudar um novo assunto, né? Hoje a gente começa a terceira unidade. Felipe quer saber, eu só quero saber se você gostou do meu texto. Gostei sim, Felipe. Gostei sim. Gostei sim. Olha só, de nada, de nada. Emily Cristine colocou aqui, professor Felipe. Não entendi. Não entendi, Emily. Mas enfim, olha só. Hoje a gente começa a terceira unidade, tá? E a terceira unidade, como vocês, a gente já comentou, inclusive, a gente vai comentar sobre genética, tá? É um assunto muito bacana. Talvez seja melhor do que plantas, não é? Se teve gente que não gostou de planta, bom dia, Amanda. Se teve gente que não gostou de planta, talvez possa gostar um pouco mais de genética. É também um pouco mais entusiasmante, tal, eu também acho. Mas vamos embora. A gente vai estudar hoje. É só uma introdução à genética, porque esse assunto é complexo e a gente vai entender o histórico e quem foi que começou a estudar genética, por que esse cara começou, quais foram as motivações dele, quem foi ele. Ó, Caio disse que estudou um pouquinho ano passado, é muito massa. Eu também acho, Caio. Eu também acho que é muito bacana. Bem mais intuitivo, né? É verdade, Gabriel. Genética não tem como a gente ver assim na prática, né? Ah, vou ver o DNA de uma pessoa aqui. Não, não dá pra gente ver isso. Planta é mais visual, de fato. É mesmo, concordo contigo. Olha só, esse mapa mental aí eu que produzi, tá? Posso disponibilizar para vocês no final da aula. Posso colocar lá no Google Classroom, tá? Então, eu coloquei esse textinho aqui básico, ó, vê só. Desde os tempos mais remotos, o homem tomou consciência da importância do macho e da fêmea na geração de seres da mesma espécie. E que características como altura, cor da pele, etc., eram transmitidas dos pais para os descendentes. Assim, com certeza, uma cadela, quando cruzar com um cão, irá originar um filhote com características de um cão e nunca de um gato. Mas por quê? Professor, é claro isso, né? É óbvio que quando uma cadela cruzar com um cão, vai gerar um filhote de cachorro, né? Isso é óbvio. Mas por que não de um gato? Por que não de um peixe? Por que não de um anfíbio? Não é? Por que você se parece com seu pai? Por que você se parece com a sua mãe? Por que você tem um avô que parece também com você quando era pequeno? Já ouviram falar isso? Fulano, tu é teu pai todinho pequeno. Eu escuto isso direto. Eu sou muito parecido com meu pai. Ah, meu pai pequeno é a Irlã. O nome do meu pai é Alisson, né? Alisson, adolescente, e enfim, que for, é a Irlã hoje. Mas beleza. E a pergunta é, por que isso acontece? Não é? Por que isso acontece? Professor, claro, hoje a gente sabe que é parte do DNA, né? Pô, isso é muito óbvio. Mas antigamente a gente não sabia o que era o DNA. A gente não entendia nada, na verdade, sobre o DNA. O DNA foi descoberto, na verdade, lá em 1953, tá? Lá em 1953 por Watson e Crick, que foram dois cientistas, dois biólogos que não tinham nada para fazer, não tinha internet na época, não tinha televisão, não tinha nada, dois cabas feios, não tinha namorada, né? Obviamente, para fazer um negócio desse, descobriram como era a molécula de DNA. Mas Mendel, galera, presta atenção. Agora eu já estou falando de histórico, tá? Mendel, Eduardo, posso falar sim, posso falar. Embora não seja o objetivo da aula, eu posso falar a diferença de um para o outro. Então veja, em 1847 surge um cara na comunidade científica chamado de Gregor Mendel, tá? Gregor Mendel. Na verdade, o nome dele é Gregor Johann Mendel. Quem foi esse cara? Primeiro, ele era padre, tá? Mendel era padre. Era padre que se interessava por ciência. E quando eu falo de ciência, são todas as ciências, tá? Biologia, química e física. Professor, por quê? Mendel, ele fez faculdade de biologia, ele fez faculdade de química e fez faculdade de física, tá?
Mendel, em 1847, não tinha nada para fazer também, né? Então, era muito antigo esse tempo e ele se interessava muito pelas ciências naturais e ele estudar Mendel igual louco, né? Não, Gabriel, danou-se. Não vamos desprezar o Caba, não, que ele trouxe uma contribuição muito grande pra gente. Mas a pergunta que Mendel se fazia era a seguinte: por que será? Por que será que Joãozinho se parece com o pai dele, chamado Joaquim? Ele se fazia essa pergunta. Por que será que uma planta filha, tem a característica parecida da planta mãe, da planta parental? Por que será que as pessoas da mesma família se parecem? Então, Mendel, engajado em responder essas perguntas, ele começou a estudar hereditariedade, tá? A gente sabe que hoje uma coisa hereditária é passada de pai para filho, não é? Então, a coroa da o Reino Unido, por exemplo, né? O Reino Unido tem uma família real e não tem presidente lá, é rei e rainha de fato. Então, se você nascer na família real, você vai obter um cargo algum dia possa ser de rei, né? E assim vai. Então, hereditariedade é a mesma coisa. A gente consegue ter essa carga genética, preste atenção nos termos que eu estou usando, tá? A gente consegue ter uma parte dessa carga genética passando de geração em geração. Então, se eu tenho uma carga genética e eu vou ter Arlanzinho, professor, quem é Arlanzinho? Meu filho, né? Professor, o seu é pai, é? Galera, óbvio que não, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus, eu não sou pai, não, tá? Mas quando eu tiver um filho, Arlanzinho, né? Arlanzinho vai ter uma parte da minha carga genética e uma parte da carga genética da minha varoa, tá? Então você, por exemplo, você porta uma parte da carga genética do seu pai, uma parte da carga genética da sua mãe, beleza? Então, o que aconteceu? A genética, então, enquanto Mendel, ele começou a cruzar abelha. Se você abrir o seu livro, você vai ver que o livro traz Mendel cruzando ervilha. Na verdade, todos os livros de genética do mundo, todos os livros do mundo, dizem que Mendel começou cruzando ervilha, mas na verdade não foi. Na verdade não foi. Mendel começou cruzando abelha. Professor, como assim? Ele pegou uma abelha macho e uma abelha fêmea e começou a observar os filhos desse cruzamento, né? Será que se parece mais com o pai? Será que se parece mais com a mãe? Será que o filho é mais escuro do que o pai, do que a mãe? Mas Mendel percebeu, galera, que cruzar abelha não era um negócio muito interessante. Óbvio que não era, não é? A abelha dá ferroada no cara e isso não é bom não, né? Dói que só a gota serena. E se ele fosse, por exemplo, alérgico, aí que lascou tudo, né? Mas Mendel começou a observar e percebeu que a abelha não era muito interessante para fazer cruzamento genético e começou a cruzar ervilha no terraço de casa. Acredite se quiser, tá? Depois que ele estudou biologia, química e física, ele começou a se questionar sobre por que os filhos se parecem com os pais e começou a cruzar ervilha no terraço de casa. Então surge, preste atenção, então surge o conceito de gene e de DNA, tá? Então surge o conceito de gene e DNA. Ah, Nicolas perguntou, onde é que você ouviu isso? Bom, quando eu digo todos os livros, Nicolas, eu falo todos os livros de ensino básico, sabe? De ensino fundamental e ensino médio. Mas em livros de ensino superior, em livro de biografia, tá? Em livro de artigos científicos e tal, a gente vê que Mendel começou com abelha, tá? Então, se pegar a biografia de Mendel aí, dá para observar isso. Mas quando eu falo todos os livros, é importante, né, que você pense que eu falo a nível de ensino básico, tá bom? Beleza. Então, olha só. Eu quero que vocês agora, nesse exato momento, coloque a palavra gene no Google, tá? Coloca a palavra gene no Google e me fala o que é que vocês encontraram. Bora lá. O que é gene, galera? Essa é a pergunta. Professor, por que você não trouxe de propósito? Porque vocês ficam aí calados, eu não sei se estão aí, não sei de nada.
Bianca aqui que participa, que só dá aula. Não sei se Bianca tá aqui. Cadê Bianca aqui? Dormiu. Pedro Henry também participa muito. Cadê Pedro Henry? Bom, me fala aí o que é gene, galera. Tô pesquisando. Beleza, vai lá. Coloca aí no Google. Gene, somente. E me diz o que é. Tá aí, né, Bianca? Tá bom, sim, senhora. Ó, Gabriel, gene, na definição da genética clássica, é a unidade fundamental da hereditariedade. Massa. Show de bola. Gene, então, é a unidade fundamental da hereditariedade, tá? Professor, a gente pode falar o que mais sobre gene? Galera, gene é uma parte do DNA, tá? É a unidade do DNA. O nosso DNA é feito de pequenos pedaços chamados de gene, tá? Bianca disse que apareceu isso para ela também. Bacana, interessante. Então, em genética, isso é muito interessante. Ó, o Vinícius colocou a mesma coisa. Muito bom. É muito bom quando a gente vai atrás da informação, né? Então, em genética, no começo da história dessa ciência, Mendel não sabia o que era gene. Ele nem sabia o que era DNA, tá? Como eu falei para vocês, o conhecimento sobre DNA só surgiu em 1953 com Watson e Crick. Já falei para vocês que eles descobriram como era a molequinha de DNA. Galera, o que é que foi que Mendel percebeu? Mesmo sem saber o que era gene, ele pensou que algumas características das plantas parentais, ou seja, macho e fêmea, tá? Da ervilha macho e da ervilha fêmea, se repetiam na ervilha filha, tá? Então ele pensou, pô, existe alguma coisa que está influenciando a hereditariedade. Existe alguma característica que é herdável. Galera, isso é fantástico. Fantástico. Por quê? Porque Mendel disse, eu acho que são os gametas. Mendel disse que achava que eram os gametas. Ele estava certo? Tava. Mendel disse que achava que eram os gametas sem saber o que era gene, sem saber o que era DNA, sem saber o que era hereditariedade, sem saber o que era alelo, gene, genótipo, fenótipo, bererê, bererê. Sabia de nada. Mas ele achava que era o gameta. E ele estava certo. Pergunta para vocês. Pergunta para vocês. Existem dois tipos de divisão celular. Quais são eles? Vocês já estudaram isso ao longo do ensino fundamental. E esse ano também a gente estudou em planta, né? A gente estudou mitose e meiose. Muito bom, Bianca, muito bom. Galera, pergunta. Agora é um pouco mais difícil. Qual a diferença de mitose e meiose? Qual a diferença da mitose para meiose? A diferença é no tipo de célula, tá? Qual tipo de célula faz mitose e qual tipo de célula faz meiose? Bianca disse que sempre esquece. Bom, olha só. Tem tempo aí para dar uma pesquisada aí. Vamos nessa, galera. Qual tipo de célula? Ó, Gabriel colocou aqui, número 1. Só em células sexuadas e outra assexuada. Ó, Bianca disse que achava que animal faz meiose e vegetal faz mitose. Não, não é bem por aí não, tá, Bianca? Gabriel colocou aqui. Primeiro, célula sexuada. Qual seria sexuada, Gabriel? Mitose ou meiose? Mitose ou meiose? Mitose ou meiose? Qual seria sexuada? Não, é o contrário, tá, Gabriel? É o contrário. Meiose, galera, presta atenção. E agora você precisa entender isso, porque ano que vem o ensino médio vai bater na sua porta e você precisa chegar lá sabendo disso, tá? Para ter uma base boa em biologia e fazer um bom ensino médio, beleza? Em ciência da natureza. Olha só, existem dois tipos de divisão celular, mitose e meiose. Mitose acontece em célula somática.
Professor, o que é célula somática, pelo amor de Deus? Veja, célula da nossa pele, célula do intestino, célula muscular, tá? Qualquer tipo de célula que não seja célula sexual. Professor, célula sexual? Pois é, meu filho. Espermatozoide e óvulo, tá? Espermatozoide é fruto de divisão meiótica, ou seja, meiose. Beleza isso? Meiose acontece em célula sexual. Mitose acontece em célula somática. Entenderam a diferença, sim ou não? Bianca disse que sempre confundia, Gabriel disse que chutou. E aí? E aí? Conseguiram compreender a diferença? Mitose, célula somática, meiose, célula sexual. Vamos lá, gente. Tô esperando vocês aqui darem um feedback aqui no chat para a gente poder continuar. Para saber se está tudo bem ou não, né? Vamos lá. E aí? Cadê vocês? É só dizer sim ou não, gente. De boa. Tá bom. Gabriel disse que tá tudo bem. Felipe também. Massa. Então, olha só. Mendel, ele descobriu que os gametas, ou seja, a meiose, tá? A meiose, ela tava, queira quer não, regulando, tava administrando todo essas características herdáveis que estavam passando de pai para filho, tá? Professor, tá. Em relação a conceito, que tá aqui, ó, conceito, tá? Conceito. Tem um monte de conceito aqui que a gente precisa saber. É conceito básico. Eu falei para vocês, é introdução à genética na aula de hoje. É introdução, somente. Então, é preciso que a gente compreenda o que é um alelo, o que é um gene, o que é genótipo, o que é fenótipo, o que é dominante, recessivo, homozigoto, heterozigoto, por híbrido. Bom, vamos do mais fácil, tá? Vamos do mais fácil. O mais fácil que a gente pode compreender, para começar, é genótipo e fenótipo, tá? Professor, que nome difícil. Pois é, com o tempo vocês vão pegando, tá? Eu lembro que quando começou biologia vegetal, vocês estavam reclamando do tanto de nome difícil que tinha, não era? Vocês estavam reclamando. Professor, é muito nome difícil, é verdade. Aí eu falei, galera, tenha calma. Vocês vão pegando com o tempo, vão perceber que não é esse bicho de sete cabeças, não. Então veja, genótipo e fenotípicos que vocês precisam dominar. Galera, genótipo nada mais é do que uma informação que está guardada no DNA, tá? De novo, presta atenção. Genótipo remete a gene, é ou não é? E a gente já sabe que gene é a unidade fundamental do DNA, beleza? É a menor parte do DNA. Então, genótipo é a informação que está guardada dentro do gene que está compondo o nosso DNA. Fenótipo é a expressão da informação, tá? Fenótipo é a expressão da informação. Professor, me dê um exemplo disso. Olha só, por exemplo, eu tenho gêmeos que acabaram de nascer, gêmeos, tá? Gêmeos. Eles são extremamente brancos, do olho azul, com o cabelo galego, tá? Cabelo galego. Cabelo louro, né? Cabelo galego não dá, né? Cabelo louro. Bom, pergunta para vocês. Se eu pegar um gêmeo desse e criar na Europa e criar o outro na África, vocês concordam que a cor do cabelo, a cor da pele, a cultura e os indivíduos em si serão diferentes uns dos outros, sim ou não? Vai ser diferente, né, Nicolas? Vai ser diferente, totalmente diferente. Totalmente diferente. Inclusive a cor do olho também, tá? A cor do olho também vai começar a ficar mais escuro por causa da intensidade do sol na África, né? A pele tende a ficar mais escura. Professor, o que isso significa? Veja, a expressão é o fenótipo. No genótipo dos dois tem a mesma informação. Você vai ser branco, do olho claro, com cabelo louro. Mas na prática, o fenótipo, a expressão, o meio ambiente interferiu.
E isso você precisa anotar se tiver com caderno aí. O meio ambiente, e quando eu falo meio ambiente, não é aquelas coisas de desmatamento e tal, não é isso não, tá? Então, quando eu falo de meio ambiente, é um entorno, tá? O entorno interfere em quem você é, beleza? Embora você tenha uma informação genética para ser expressa. Tudo bem ou não, Nicolas disse que compreendeu. Mas alguém entendeu. Mas alguém não entendeu. Bora lá. Tá tudo bem, né, Gabriel? Eu tô indo bem devagar com genética. Eu tô indo muito devagar mesmo, porque é chuva de informação, é muito conceito. Se brincar, fica doido assim, estudando genética, né? Porque é uma ciência muito vasta. Pois é, inclusive dá muito dinheiro, viu? Inclusive dá muito dinheiro. Quem quiser fazer biologia e pensar em genética, show de bola, tá? Sara pediu para repetir. Posso repetir sim, Sara. De novo. Então veja, no seu DNA, Sara, no seu DNA existe uma informação, tá? Uma informação de quem é Sara. Tudo bem? Beleza, é isso, né? Sara é filha de fulano de tal com fulano de tal. Sara vai ter essa cor de pele. Sara vai ter essa cor de olho, essa cor de cabelo, beleza. Sendo que na prática, Sara, na prática, o meio ambiente pode interferir nessa informação. Professor, por quê? Porque o genótipo é a informação que está guardada lá no seu DNA. E quando essa característica vai ser expressa, a gente fala do fenótipo. Porque o meio ambiente vai dizer se a sua cor de pele vai ser mais clara ou mais escura. O meio ambiente vai dizer se o seu cabelo vai ser mais claro ou mais escuro devido à exposição do sol, tá? Tem diferença muito nisso. Professor, me deu outro exemplo. Vamos lá. Outro exemplo. Vamos supor que esses dois gêmeos, preste atenção, esses dois gêmeos são totalmente diferentes em relação à prática de esportes. Um é músico e só gosta de tocar instrumentos musicais. E o outro é homem-bomba, maromba, tá? Vários homens bombam. O outro é homem-bomba. Vocês concordam comigo que eles vão ser diferentes, sim ou não? E aí? O homem-bomba vai ser fortão, não é? Vai ser bem fortão. Diferente do músico, que só gosta de tocar instrumentos musicais, ele não vai ser fortão. Beleza? Então, professor, o que é que significa? O fenótipo, a expressão, tá? O meio ambiente, o entorno deles, a preferência deles mudou quem eles são, tá? Professor, isso significa que o DNA mudou, foi? Não, tá? O DNA continua com o genótipo, mas o entorno tem diferente aplicação para diferentes tipos de indivíduos. E isso é fantástico. Professor, por quê? Porque dentro do meu DNA eu tenho informação, mas é o meio ambiente que diz o que é que vai acontecer ou não, tá? Sara perguntou. E quando o filho se parece mais com os avós e bisavós? Bom, graças a Deus que isso está acontecendo, tá? Isso quer dizer que de fato existe hereditariedade, tá, Sara? Isso não tem problema não, não tem problema nenhum, tá? Isso só afirma que sua família está indo muito bem no que se refere a genes que são herdáveis, que passam de uma geração para outra. Beleza, galera? Genótipo e fenótipo, ok? Eu quero abrir o Python aqui agora, e quando eu abrir o Python eu vou falar sobre os outros conceitos, e agora eu vou precisar de muita atenção de vocês. Eu aconselho que peguem os cadernos aí, canetinha, tal, lápis, o que for, um pedaço de carvão. Se não tiver papel, pega papel higiênico, papel toalha, o que for. O que for. Risca a parede, qualquer coisa. Mas anota, tá? Mas anota. Vou interromper aqui o compartilhamento e vou compartilhar lá no Python. Bom, olha só. Aqui eu tenho o meu quadro negro, né? Eu acho massa esse tipo de quadro negro. Antigamente a gente utilizava ele com giz. Professor, o senhor é dessa época? É claro que não, tá? Claro que não. Claro que eu não sou dessa época. Danou-se, né? Eu não sou dessa época, não. Mas, enfim, a gente vai comentar agora sobre
outros conceitos em genética, né? Por exemplo, o conceito de alelo e o conceito de gene. Galera, a partir de agora, a gente vai ter uma letra do alfabeto participando das nossas aulas de genética. É a letra A, tá bom? Quando eu escrever o A maiúsculo, dessa forma aqui, eu vou chamar ele de Azão, tá? Azão. E quando eu escrever dessa forma aqui, ele vai ser chamado de Azinho. Tudo bem ou não? Então aqui eu tenho Azão, Azinho. Beleza? Aqui eu tenho Azão, 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 Azão. E aqui eu tenho Azinho, Azinho. Muita gente tira onda com isso, né? Tem vários memes na internet dizendo que a letra A já está cansada de ser usada em genética, mas é o que tem. Galera, olha só. A gente tem aqui três informações, tá? Três informações. Azão, Azinho, Azão, Azão e Azinho, Azinho. Professor, o que isso significa? Mais um conceito. Mais um conceito. A gente pode falar de homozigoto e heterozigoto. Professor, como assim homozigoto e heterozigoto? Veja, você concorda comigo que visualmente você está vendo dois tipos de A aqui, sim ou não? Um A maiúsculo e outro minúsculo. Esse cara é Azão e esse é Azinho. Se os dois são diferentes, eles são chamados de heterozigotos. Fácil demais. Fácil demais. Esse cara aqui, então, é heterozigoto. Professor, por que ele é heterozigoto? Porque as letras são diferentes. Tudo bem ou não? Fácil isso aí? Professor, beleza. Eu entendi que heterozigoto é porque é diferente. E azão, azão e azinho, azinho. Se são iguais, eles são o quê, galera? Intuitivo demais isso. Homozigoto. Homozigoto, tá? São homozigotos. Certo? Tudo bem? Fácil demais. Fácil demais. Então a gente já compreendeu um outro conceito em genética. Professor, tá. E se tivesse Bzão, Bzinho? Pode acontecer também. Isso aqui é heterozigoto ou homozigoto? Bora lá. Bzão, Bzinho. Bzão é heterozigoto. Heterozigoto, né? Se tivesse Bzão, Bzão. Bzão, Bzão. E aí? Homozigoto. Muito fácil, é muito simples. Beleza? É muito simples isso. Não tem para onde correr, não. Beleza, professor. Já entendi o que é genótipo. Já entendi o que é fenótipo. Já entendi o que é homozigoto, o que é heterozigoto. Vamos agora passar. Mas o que, pronto. A pergunta, Nicolas, é essa. O que significa azão assim? Depende. Depende. Pode significar muita coisa. Pode significar muita coisa. A gente vai ver os exemplos daqui a pouco, tá? Vamos entender agora o que significa dominante e recessivo, tá? Dominante e recessivo. Galera, quando eu casar, quem é que vai mandar na minha casa? Responde aqui no chat. Quem é que vai mandar na minha casa? Bora, responde aqui no chat. Gabriel disse que era a mulher. Bianca disse que era sua mulher. Nicolas disse que era sua esposa. Bom, isso tá um pouco errado, né? Isso tá um pouco errado. Não, é brincadeira. A gente sempre diz, né, que a varoa, a mulher, manda na casa, né? Beleza. Galera, eu costumo sempre brincar com essa parte de genética e dizer que a esposa é a parte dominante da coisa, tá? Dominante. A gente tem dois conceitos em genética. Um que domina e o outro que só aceita. Só aceita, tá? Dominante é quem, professor? É quem domina sobre quem é recessivo. Beleza? Professor, tá. Eu já entendi que na doideira assim, né? Na brincadeira já compreendi que dominante é quem tem a sua característica sendo imposta. E recessivo é quem só aceita. Beleza. Por exemplo, preste atenção. Preste atenção, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui fictício, ó. Esse cara aqui, ele é preto, tá? Azão, azão é uma característica de ser preto. Beleza? Azão, azão. E azinho, azinho é uma característica de ser branco, tá? Ser branco.
Preste atenção na informação agora. Azão domina sobre azinho. Professor, então quer dizer que toda vez que eu ver agora azão vai ser preto? Não necessariamente, tá? Esse azão pode ser infinidades de características genéticas. Para esse exemplo agora, eu estou dizendo que ele é preto. Tudo bem ou não, galera? Certo? E eu falei para vocês, o azão domina sobre o azinho. Gente, preste atenção. Suponha que eu seja azão e minha noiva, tá? Azinho. A gente vai cruzar e vai fazer Arlanzinho, tá? Arlanzinho vai nascer em algum momento da nossa vida. Então, como é que a gente vai misturar nossos genes? Presta atenção, ó. Azão, azinho. Eu vou explicar para vocês como eu cheguei nesse resultado, tá? Azão, azinho. Depois de novo, azão, azinho. E depois de novo, azinho. Professor, o que danado é isso que o senhor fez, galera? Eu estou misturando as letras. Sabe chuveirinho em matemática? Aquela propriedade distributiva. Lembra disso? É a mesma coisa que em genética. A mesma coisa. Esse azão vai cruzar com o azinho e vai formar esse cara aqui. Depois, esse mesmo azão vai cruzar com esse, ó. Formou esse cara aqui. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Azão, azinho, depois azão, azinho. Vocês entenderam o que é que foi que eu fiz agora, sim ou não? Entenderam o que é que foi que eu fiz? Sim, né, Nicolas? Tranquilo. Tranquilo. Então, veja. Eu falei para vocês que, preste atenção, o azão domina sobre o azinho. E o azão é preto. E o azinho é branco. Pergunta. Os nossos filhos vão ser pretos, brancos ou cinza? O que é que vocês acham? Preto, branco ou cinza? Nicolas disse que cinza. Sara disse que preto. Gabriel disse que preto. Quem mais? Quem mais aí dá mais? E aí? Preto se ele é dominante. Perfeito, Gabriel. Perfeito. Galera, se o azão domina sobre o azinho, é porque a gente vai ter preto. Professor, pode acontecer de ser cinza? Pode. Mas isso é uma parte da genética que tem um erro, tá? É uma parte errada da genética, entre aspas, tá? A gente chama isso de dominância incompleta. A gente não vai falar isso na aula de hoje. Não vai falar isso na aula de hoje. Por exemplo, uma planta vermelha, uma flor, por exemplo, tá? Uma flor vermelha e uma flor branca gerando uma flor rosa. Pode acontecer? Pode. Por quê? Porque existe um caso específico de dominância incompleta. Verdade, Sara, verdade. Sara está dizendo aqui, ó, que em várias culturas isso acontece. Asiática, africana, geralmente é bem dominante. É verdade isso, tá? Então, olha só. Eu vou ter 100% dos nossos filhos o quê? 100% dos nossos filhos vão ser pretos. Professor, por quê? Porque o azão domina sobre o azinho. Professor, por que o senhor colocou 100%? Vai ter matemática? Vai ter, viu? Vai ter matemática. Genética é matemática básica. Beleza? Mas não se preocupe não, que não é cálculo de outro mundo, não. É conta de padaria. Beleza? A gente vai ter aula só de cálculo genético para entender quais são as porcentagens. Inclusive, essa área da genética é tão interessante para esse momento que a gente está vivendo agora, que, por exemplo, a gente está fazendo um monte de estudo genético para entender que tipo de pessoa, tá? Que tipo de pessoa é mais suscetível a ter coronavírus, tá? A gente tem uma parcela da população que está mais vulnerável por causa do tipo sanguíneo, isso já foi comprovado, tá? Por causa de doenças e tal, enfim. Professor, a gente pode colocar isso em cálculo de acordo com genética? Pode, tá? A gente pode ter uma taxa, por exemplo. Por exemplo, 15% da população mundial pode ter isso. Professor, como é que a gente sabe dessa porcentagem? Através de um mapa genético, tá? Ó, Nicolas falou aí, veja. Meu pai é moreno e minha mãe é branca. Eu e Vini somos moreno, mas meu outro irmão é branco. Beleza, isso pode acontecer. Agora veja o que ele falou.
Como pode ser 100% se meu irmão é branco como minha mãe? Galera, agora chegou na parte bacana de genética. Veja, vocês concordam comigo que eu cruzei dois indivíduos homozigotos, sim ou não? Sim ou não? Esse cara é homozigoto dominante, tá? E esse cara é homozigoto recessivo. Professor, poderia acontecer de cruzar azão, azinho com azinho, azinho, sim ou não? Sim, tá? Sim. Todo mundo concorda comigo que esse cara aqui ainda continua sendo preto, sim ou não? Sim ou não? Esse cara continua sendo preto. Então, Nicolas, no caso do teu pai, provavelmente ele é desse tipo aqui, ó. Tá? Azão, azinho. Vamos fazer a distribuição para ver o que é que vai acontecer aqui. Vamos lá. Olha só. Esse azão, presta atenção. Esse azão vai cruzar com esse azinho e depois com esse azinho. Depois o azinho vai cruzar com esse e depois com esse. Vamos ver o que é que vai dar? Vamos lá. Azão, azinho. Depois de novo, né? Azão, azinho. E depois vai ser o quê? Azinho, azinho. E depois azinho, azinho de novo. Galera, o que é que foi que aconteceu aqui agora? O que é que foi que aconteceu aqui agora? Eu tenho dois filhos que são pretos. Sim ou não? Sim, né? Tenho dois filhos que são pretos. E dois filhos que são... Que cor é essa aqui agora? Que cor é essa? E aí? Branco. Perfeito. Professor, descobri uma coisa. O recessivo, ele só se expressa em dose dupla. É verdade, tá? É verdade. Se eu tiver o alelo branco duas vezes, ele é branco. Mas se eu tiver o alelo branco uma vez só, ele é preto. Professor, como assim? Veja, eu tenho ele uma vez só aqui, sim ou não? Mas ele é recessivo. E esse cara é dominante. Se ele é dominante, ele domina, ele prevalece a cor, tá? Ele prevalece. Aqui eu tenho dominância, sim ou não? Nesse caso aqui, eu tenho dominância. O azinho domina sobre o azinho, é? Sim ou não? Não, né? Não. Se isso não acontece, é porque o recessivo ele se expressa em dose dupla. Então, Nicolas, está explicado aqui, tá bom? Está explicado. Provavelmente o seu pai é moreno com genótipo azão azinho e você e seu irmão é esse cara aqui, ó. Você e seu irmão. Você e seu irmão. Mas o teu outro irmão é desse tipo aqui. Pode acontecer. Pode acontecer. Tá bom? Galera, olha só. 9h49. Essa aula acaba de 9h50, tá? Quero finalizar aqui essa primeira parte. Foi muita informação. Pedro Eugênio perguntou: tem como o azinho vir primeiro do que o azão? Veja, tem como. Tem como sim, tá? Mas como o azão domina, Pedro, a gente sempre dá preferência a quem domina, tá? Mas pode ser, não tem problema não, tá bom? Galera, só falta 1 minuto para encerrar a nossa primeira parte da aula. Eu quero encerrar aqui agora esse primeiro momento. Caso alguém tenha dúvida, pode mandar aqui no chat. A gente vai continuar falando sobre genética. Lembrando que é uma introdução à genética, tá? É somente uma introdução à genética. Então, até daqui a pouquinho, tá bom? Valeu, galera. Até mais. Até.